Oi, meus amores! Começando mais uma semana de aula de ciências maravilhosas. Gente, vamos lá. Na aula passada, a prof falou para vocês sobre toda a interação dos seres vivos em relação à alimentação, né? Os produtores, consumidores e decompositores. Uma coisa que a prof explicou para vocês foi que os produtores, eles produzem o seu próprio alimento. E como que eles produzem isso? Através da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Desculpa. A fotossíntese nada mais é do que produzir o seu próprio alimento através de alguns fatores, de algumas características. A primeira delas é o seguinte: a fotossíntese precisa exclusivamente da energia do sol, porque a planta precisa de energia para conseguir produzir o seu próprio alimento. Quando a gente fala em alimento, o resultado final desse alimento é o açúcar. Então, o açúcar que a gente precisa para as nossas células. Então, as células das plantas também precisam desse açúcar. E esse açúcar é produzido através da fotossíntese. Então, primeiro, as plantas precisam de sol para conseguir fazer a fotossíntese, porque o sol vai ser a energia que vai dar sustento para aquilo tudo. Além do sol, a planta precisa de uma célula que capte esse sol, ou seja, existem células que são responsáveis por pegar a energia do sol. Então, as plantas têm essas células. Além disso, as plantas precisam de gás carbônico e água. Vamos lá. Primeiro, por que a planta precisa do sol? Vamos pensar de uma forma mais dinâmica, didática, para vocês entenderem. Quando a gente vai preparar uma comida, essa comida não consegue, a maioria delas não conseguem ser preparadas só misturando as coisas, certo? A gente precisa de um fator, de uma coisa que faça com que aquilo dali se misture e fique uma comida, né? No caso, normalmente nós usamos o fogo, que é para preparar uma comida. No caso das plantas, esse fogo é feito através do sol. Então, é o sol que vai dar todo o suporte, toda a energia para aquilo dali tudo acontecer, ok? Essa célula responsável por captar a energia do sol chama-se cloroplasto. Então, o cloroplasto é uma célula que possui um pigmento chamado clorofila. Essa clorofila, ela está dentro de folhas. E não só em folhas, ela está em outras partes das plantas. Tirando. Outras partes das plantas que possuem também essa célula. Mas por que elas estão normalmente nas folhas? Porque a clorofila, ela é um pigmento, ela é uma cor que capta essa energia. E isso, normalmente, essa clorofila, ela é verde. Então, todas as plantas que possuem folhas, essas folhas são verdes, certo? Então, por que elas são verdes? Elas possuem, lá dentro delas, várias célulazinhas que são responsáveis por captar a energia do sol, ok? Que se chama clorofila. Os caules da planta também têm clorofila, outras partes da planta também têm, mas ela está em maior concentração nas folhas. Em plantas como algumas algas marinhas, por exemplo, não são verdes, algumas são pardas, são vermelhas. E essas algas, elas também possuem pigmento, só que é um outro tipo de pigmento, não é a clorofila. Por conta disso, elas não são verdes. Mas esses pigmentos também são capazes de captar a energia do sol, ok? A gente vai falar especificamente da clorofila porque é que tem maior quantidade, então fica mais fácil para a gente entender, certo? Então, além do sol e da clorofila, a planta precisa de gás carbônico. Como que a planta pega esse gás carbônico? Através da natureza. Ela vai pegando esse gás carbônico da natureza, ok? E a última coisa que a prof falou para vocês foi a água. Como que a planta consegue essa água, né? Primeiro, a planta, ela é formada por um caule, por raízes e pelas folhas, certo? Pelas folhas. As raízes estão normalmente embaixo da terra.
certo? Então, como que a planta faz com que a raiz consiga pegar a água e levar até a folha? Então, a água, gente, é captada através das raízes. Todas as raízes são capazes de fazer isso. As plantas que são aquáticas ou as algas, elas pegam essa água diretamente do ambiente que elas estão. Mas no caso das plantas terrestres, elas pegam do solo, diretamente do solo. Então, com as raízes. As plantas, assim como nós, elas possuem vasos. Nós possuímos vasos sanguíneos. São vasos, ou seja, são como se fossem tubos que transportam sangue. E esse sangue é transportado para todo o nosso corpo carregando várias coisas. As plantas têm uma coisa parecida, se chamam vasos condutores, ou seja, tubos onde é conduzido tanto água quanto sais minerais que são captados do solo. Então, esses vasos condutores, eles pegam a água lá do solo e transportam toda essa água até chegar nas folhas, onde vai ser realizada a fotossíntese. Então, isso faz com que as plantas consigam pegar a água que elas precisam. Existem algumas plantas, como o musgo, por exemplo, que são muito pequenininhas. E por conta disso, elas não possuem vasos condutores, porque elas são tão pequenas que é uma estrutura muito complexa para elas. Então, nesses casos de musgos, por exemplo, a água ela vai pulando de célula para célula, porque como ela é muito pequenininha, não tem problema, a água chega no local onde tem que chegar para fazer a fotossíntese, ok? Então, para fazer uma fotossíntese, o que a gente precisa? De sol, da clorofila, do gás carbônico e da água, ok? Quando a gente une essas coisas, a gente tem um resultado. Ou seja, a gente pegou os ingredientes, colocou no fogo para produzir um alimento, ok? É mais ou menos isso que a planta faz também. Então, ela pega o gás carbônico e a água, com a energia do sol, ela vai produzir o seu alimento, que é o açúcar, a glicose, e vai produzir oxigênio também. Então, ela produz essas duas coisas através de água, gás carbônico e sol. Ela vai produzir glicose, açúcar, e o oxigênio. Então, a prof fez para vocês aqui. Isso daqui, gente, ó, isso aqui é uma fórmula química que está demonstrando aqui, através de símbolos, como que isso funciona, como que a fotossíntese funciona, ok? Então, o gás carbônico, ele é representado por CO2, a água por H2O. O açúcar, a glicose, é C6H12O6 e o oxigênio por O2. Então, isso daqui, essa fórmula química, é para mostrar para vocês como que isso está funcionando. Que o gás carbônico com a água, com a energia do sol, transforma em açúcar e oxigênio, ok? Então, isso é a fotossíntese, isso é a forma como as plantas e algas e cianobactérias são capazes de fazer seu próprio alimento. A prof até esqueceu de falar isso no começo da aula, né? Mas vocês já sabem que já viram a aula de produtores. Os produtores nada mais são do que as algas, as plantas e algumas bactérias, né? Cianobactérias. Gente, mas prof, tá, e aí? Eu consegui a energia, né? Produzi ela, e agora? O que eu faço com essa energia? Gente, esse alimento, esse açúcar que a planta produz, é o mesmo açúcar que nós consumimos através da alimentação e que todos os outros seres vivos fazem isso. Então, como que isso acontece? As plantas produzem o seu açúcar e nós consumimos, somos consumidores, consumimos o nosso açúcar. Só que só isso para as nossas células não é o suficiente. O que a gente precisa, né, para que a nossa célula tenha energia? A gente precisa transformar esse açúcar em energia para a célula. Como que é feito isso? Com uma coisa chamada respiração celular. Todo ser vivo faz respiração celular. Como? Pegando essa energia, que é o alimento, unindo, adicionando mais oxigênio e transformando isso em energia. A respiração celular, gente, ela precisa de glicose e oxigênio para acontecer. Ou seja,
para que as células tenham energia para desempenhar o seu papel. Então, como que isso funciona? Com a glicose e o oxigênio, de novo, fórmula química. Glicose e oxigênio unidos vão formar gás carbônico, água e energia. Ou seja, através de açúcar, que é o que a planta produziu na fotossíntese e a gente comeu, através da glicose e do oxigênio, a gente vai produzir energia para nossa célula, ok? Na respiração celular, uma das coisas que a gente faz é produzir gás carbônico. Então, quando nossas células adquirem energia, elas liberam gás carbônico. Esse gás carbônico não fica dentro do nosso corpo porque ele é tóxico, então ele sai do nosso corpo através da respiração. Porém, nas plantas, por exemplo, ele vai diretamente para a atmosfera, né? Então, a respiração celular é feita por todos os seres vivos, para que células tenham energia, ok? Só que assim, gente, a glicose, ou seja, o açúcar, a gente já entendeu como é que é adquirido, né? As plantas produzem, nós consumimos. Já o oxigênio, a gente sabe que nós, seres humanos, a gente respira o oxigênio, né? A gente puxa esse oxigênio pra gente. Então, a gente expira oxigênio. Mas existem outros animais que não têm pulmão como a gente, que não têm nariz como a gente. E aí? Como que faz? Então, os animais, eles se adaptam aos fatores da natureza, né? Então, o que os animais fazem? Tem animal, por exemplo, que tem respiração cutânea, ou seja, respiração da pele. A pele que respira, a pele que absorve esse oxigênio. Quem são esses animais? As minhocas e alguns sapos. Eles têm essa capacidade. Tem outros tipos de sapo que tem um tipo de pulmão, só que um pulmão bem pequenininho, bem diferente do nosso. Existem animais, como alguns insetos, por exemplo, que eles têm tipo uma espécie de traqueia, que é o que a gente tem aqui no nosso pescoço. Ele tem uma espécie de traqueia. Essa traqueia é o que faz a captação de oxigênio. Os peixes e tubarões, por exemplo, têm brânquias, né? Que são aquelas entradinhas que ficam normalmente do lado da cabeça deles. Aquelas entradinhas é o que pegam o oxigênio da água. Então, cada espécie, cada organismo tem a sua forma de captar esse oxigênio, mas todos precisam desse oxigênio. E da glicose, que é através da alimentação. Então, gente, para que essa respiração celular então é feita? Exatamente para conseguir energia para as nossas células. Todas as células precisam de energia, então todas elas vão precisar fazer esse tipo de respiração, né? De respiração celular. Mas uma coisa que a prof queria deixar clara para vocês é o seguinte: as plantas, assim como nós, também fazem respiração celular, elas também precisam de energia para as células delas. Só que essa respiração celular geralmente é feita à noite. Então, olha só. Durante o dia elas fazem a fotossíntese, produzem glicose e oxigênio. Durante a noite, elas utilizam isso que elas produziram, que é a glicose e o oxigênio, para produzir a energia delas da célula e liberam o gás carbônico para a natureza. Então, sabe aquele negócio que falaram, com certeza já falaram para vocês, que as plantas consomem aquele oxigênio que elas produzem? Isso é verdade. Então, durante o dia, elas utilizam o gás carbônico e liberam oxigênio. Durante a noite, elas consomem oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, o gás oxigênio que as plantas produzem durante o dia, na fotossíntese, elas utilizam à noite durante a respiração celular. Então, aquela informação que diz que a Amazônia é o pulmão do mundo está incorreta. Porque, na verdade, o que a Amazônia é? Ela é uma floresta gigantesca. E toda floresta é formada de plantas e essas plantas fazem fotossíntese. E essas plantas estão consumindo todo o oxigênio que elas estão produzindo. Tá, prof, então por que dizem que a Amazônia é tão importante? A Amazônia é importante por vários outros fatores. Um deles é que ela funciona como se fosse um filtro. Ou seja, ela pega o gás carbônico, libera o oxigênio. Pega o oxigênio, libera o gás carbônico. Então, essa troca que ela faz com que fosse um filtro, uma renovação de gases. Outra coisa que ela faz é umedecer o ambiente. Ela libera umidade para a atmosfera. Lembra que a prof falou que uma das coisas
que a respiração celular faz é água. Então, uma das coisas que as plantas fazem é liberar muita água para a natureza. E isso faz com que várias partes do nosso mundo fiquem mais úmidas, por conta da nossa Amazônia ser tão grande. E por vários outros fatores, né, gente? Ela é abrigo para vários tipos de animais, enfim. Assuntos para outras aulas. Mas só para vocês entenderem, tá, gente? Mas e aí, prof? De onde vem o oxigênio que a gente respira? Lembra que a prof falou que as algas também fazem fotossíntese? Quando as algas fazem fotossíntese, elas utilizam o gás carbônico e o oxigênio da água. Só que quando elas produzem esse oxigênio, elas liberam oxigênio para a atmosfera. Ou seja, o oxigênio que elas utilizam não é o oxigênio que elas produzem. Entenderam? Então, elas conseguem produzir e liberar mais oxigênio para a atmosfera do que as plantas terrestres. Então, o oxigênio que a gente respira agora é produzido pelas algas marinhas. Por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos oceanos também. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa aula. Eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais fácil de vocês entenderem. Espero que tenham entendido. A prof tá morrendo de saudade de vocês. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de lavar as mãos, por favor. Passar álcool em gel. E nos vemos nas próximas aulas. Um beijo.